Olá, pessoal! Este é um vídeo introdutório à nossa próxima aula, que tem o tema de Redes e História da Educação. Em nossa última aula, nós tivemos um panorama sobre a discussão da teoria de redes, algumas definições e alguns conceitos, e agora nós vamos dar um passo adiante e vamos discutir especificamente o conceito de redes aplicado à história da educação. Então, será uma discussão que ela se dará basicamente em duas vertentes. Uma primeira, que será mais panorâmica. Então, qual é o cenário das discussões em história da educação? Quem tem mobilizado o conceito de redes? Quais são os autores da área de história da educação? Quais são os referenciais teóricos e quais são as abordagens metodológicas que têm sido empregadas na área para se trabalhar com o conceito de redes? E algumas pesquisas, alguns exemplos de pesquisadores que têm trabalhado com esse conceito. E, além dessa perspectiva mais panorâmica, também iremos trabalhar com um estudo de caso. Quais são os dois textos que iremos trabalhar nesta aula? O primeiro artigo trata-se de um texto escrito pelo Eckhart Fuchs e publicado na revista Pedagógica Histórica em 2007, e é um artigo introdutório a um dossiê que ele organizou, que tem justamente o tema de redes e história da educação. Nesse dossiê, há um conjunto de 8 artigos escritos em alemão e em inglês, por autores de diferentes países, incluindo um artigo do próprio Fuchs. O autor, ele é atualmente diretor do George Eckert Institute for International Textbook Research, que é uma instituição localizada na Alemanha, e ele assumiu o cargo de direção em 2015. É possível conferir um extrato da sua biografia na página da instituição. E para quem tiver interesse, há uma vasta lista de suas produções. O Fuchs, ele é muito referenciado nas discussões que dizem respeito ao uso da teoria de redes aplicada à história da educação e também sobre as discussões numa perspectiva transnacional da história da educação. Uma de suas publicações mais recentes é um livro que ele organizou com a Eugênia Roldán Veras, do México, e que se chama The Transnational in the History of Education, Concepts and Perspectives, que foi publicado no ano passado e que quem fez a disciplina no semestre passado teve a oportunidade de discutir uma parte do livro. Fica o convite também a visitar a página da instituição, que possui um vasto acervo digitalizado de livros, além de material didático voltado para o uso de professores. É possível acessar o site tanto em inglês quanto em alemão. O segundo texto, o artigo Isaac Kendall e a Constituição de Redes entre Brasil e Estados Unidos, ele foi publicado pela Revista de Ciências da Educação em um número de 2019, e a autora é essa que vos fala. Eu vou comentar um pouquinho sobre o processo de escrita e de levantamento de fontes para esse artigo durante o nosso encontro. O que eu gostaria de destacar é especificamente o sujeito principal dessa discussão, que é o Isaac Kendall, que vale a pena enfatizar a trajetória internacional dele. Ele é uma pessoa que se deslocou geograficamente bastante ao longo da vida e que ele se consolida e é reconhecido até nos dias atuais quanto um dos precursores da constituição e da consolidação dos estudos em educação comparada como um campo de pesquisa. Ele é nascido na Romênia,
Ele vem de uma família judia, mas ele realiza boa parte dos estudos dele na Inglaterra. A família dele se muda para a Inglaterra quando ele ainda era criança, no final do século XIX, ele nasceu em 1889. Então ele realiza toda a educação básica dele, a graduação e o mestrado na Inglaterra. Ele tem contato com professores que são nomes relevantes na área de estudos comparados, incluindo o Michael Sadler. E depois de concluir o mestrado, ele se muda para os Estados Unidos para dar sequência aos seus estudos. Ele faz o doutorado no Teachers College, na Universidade de Columbia, e ele permanece no Teachers College até conseguir se efetivar como professor, e ele passa a atuar no recém-criado Instituto Internacional, que é um dos pontos que vai ser muito relevante na discussão apresentada nesse artigo. Ele é uma pessoa que viajou bastante, até por conta da natureza dos estudos dele. Ele passou boa parte da carreira dele, essa primeira metade da carreira dele no Teachers College, que é justamente o período pelo qual ele é mais lembrado, mas ele também atuou em outras instituições posteriormente, e vale a pena destacar os projetos que ele desenvolveu vinculados à Unesco, ali por volta dos anos 40 e depois. Ele falece em 1965 na Suíça, e é possível conferir a vários textos falando sobre a trajetória dele, produções biográficas, e ele também é bastante lembrado em produções que trazem uma perspectiva histórica sobre os estudos em educação comparada e educação internacional. Bem, então essa é uma palhinha dos dois textos, espero que vocês tenham ficado animados. Vamos aprofundar essa discussão durante a aula. E será uma oportunidade também, uma vez que vamos pensar o conceito de redes aplicado à história da educação, de vocês pensarem especificamente como que isso poderia ser mobilizado, como operar com esse conceito especificamente em suas pesquisas, e podemos trocar várias ideias. Vejo vocês em breve e até mais.